Bonjour, nous sommes donc sur la terrasse du Novotel de Lemmy et aujourd'hui on va donc discuter avec les gagnants du prix France Ecolab qui ont pendant plusieurs mois fait à la fois un reportage sur la pollution au plastique et un conte. On va parler des écoles par la suite, mais d'abord on va faire un petit tour de table pour que tous les gens qui ont eu un rôle dans ce projet se présentent. Et bonjour, et je suis Adriana Daventure, attachée de coopération pour le français au consulat de France à Rio de Janeiro. Alors en fait, France Ecolab Brésil est une initiative de l'ambassade de France au Brésil à travers le service des coopérations éducatives et linguistiques et le service des coopérations techniques. Dont nous avons donc dans l'axe scolaire de France Ecolab qui concerne cette interview et nous avons réussi à engager plus de 50 écoles brésiliennes où on apprend le français ou on n'apprend pas encore le français et plus de 3500 élèves et l'enjeu était justement de faire et interagir le français avec d'autres disciplines, histoire, géographie, sciences naturelles, mathématiques, arts plastiques. Et ces écoles donc, qui vont de l'école primaire jusqu'au lycée, et donc où ont participé des enfants de 6 à 17 ans, ont travaillé pendant toute l'année scolaire 2021 à travers un projet écologique, un projet où l'enjeu aussi est de former des éco-citoyens responsables. Et là, aujourd'hui, nous nous retrouvons à Rio de Janeiro avec les lauréats, les finalistes des concours scolaires et des différentes écoles venant de tous les coins du Brésil. Bonjour, moi je suis Vanessa Pays, donc professeure de français langue étrangère à l'école suisse-brésilienne de São Paulo. Nous avons eu seulement des participants au lycée et en fait dans la première année, c'est là où on a pu vraiment effectuer beaucoup de séquences pédagogiques avec ma collègue, on a développé. Déjà depuis le premier semestre, on a commencé avec un projet de marin conscient. Après, on a beaucoup travaillé le thème de Tamara Klink avec le matériel qu'on avait reçu de France Ecolab. Et puis aussi plutôt la consommation du plastique. Donc nos vidéos dans cette année-là, celles des élèves de 15 ans, elles ont été très dirigées pour la question d'un consommateur conscient. Pour un des lauréats, je ne sais pas, un des finalistes, c'est notre groupe de la 4e série, ce sont les élèves de 18 ans déjà. Eux, on a promu beaucoup d'autonomie. Et en fait, on n'avait qu'une séance de français par semaine avec eux, où on a aussi travaillé du matériel sur la consommation consciente et comment réduire la consommation de plastique. Mais en fait, après, j'ai ouvert un groupe où j'ai mis à disposition tout le matériel qu'on recevait de Tara, IRD, mais ils étaient très autonomes pour le consulter. Et finalement, ils ont travaillé à leur rythme. On n'a pas développé vraiment beaucoup de séquences pédagogiques. Finalement, c'est eux qui sont là. Mais à mon avis, cela montre que justement à la fin du lycée, ils ont acquis déjà dans beaucoup de disciplines cette conscience environnementale, d'éco-citoyen. Et la langue française, elle a été l'outil par lequel ils ont pu exprimer leurs idées qu'ils ont développées pendant toutes ces années. Donc ça a été très sympa. Ils sont vraiment ravis d'être parmi les finalistes. Et nous aussi, c'était beaucoup d'apprentissage, donc une expérience qu'on souhaite répéter dans les prochaines éditions. Voilà. Super. J'ajoute juste que c'est un projet bilingue, donc évidemment les participants peuvent s'exprimer en français ou en portugais en fonction de la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise. Bonjour, je m'appelle Alice, je suis étudiante du Collège d'application de Recife, je suis le représentant du groupe Cap par raison plastique. J'ai 13 ans et toutes les personnes de mes groupes à 13 ans. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis stagiaire au projet Français no Colune. Donc, je représente l'école Colune UFV
Et le titre de notre projet, c'est « Les microplastiques dans la chaîne alimentaire, une chaîne à problème ». Bonjour, je m'appelle Yane Justine, je suis une chercheuse à l'Université fédérale rurale de Pernambuco et je suis représentante à LMI Tapioca IRD en Recife, Pernambuco, et je travaille avec la thématique des microplastiques. Bonjour, je m'appelle Rosana Soares, j'accompagne Nicole Cabral, c'est une des finalistes du projet. Nous sommes du lycée français dans la ville de Niterói. Bonjour, je m'appelle Véranda França, je suis prof de français langue étrangère au collège d'application à l'Université fédérale de Pernambouc. C'est un collège-lycée qui appartient à l'université. Je suis la professeure qui a accompagné les étudiants du Fundamental 2 et c'est le groupe qui a gagné le prix final du concours Français Collab Brésil. Bonjour, je m'appelle Elisângela Lopes, je suis prof de mathématiques et sciences en français à l'école Marli Maria au Amapá et j'accompagne Esther Tavares qui a gagné le concours à la catégorie Fundamental 1. Bonjour, je m'appelle Esther Tavares Amador, eu participei do projeto da tampinha Rita no fundo do oceano. Também eu aprendi que a gente não pode jogar lixo no mar, senão as baleias e os peixes vão comer pensando que é algum alimento, aí eles vão ficar poluídos, aí tanto faz mal para os humanos quanto para os animais, porque a gente também come peixe, aí a gente também ele vai ficar com a poluição porque eles estão poluídos pelo plástico. Et moi, j'ai oublié de me présenter, mais donc je suis Sarah Cozzolino, journaliste pour plusieurs radios francophones au Brésil, dont RFI, Radio France Internationale, et j'ai encadré les classes du Fundamental 2, du coup, pendant ce projet pour faire un peu une initiation à comment est-ce qu'on mène un reportage, en l'occurrence un reportage vidéo pour les élèves du Fundamental 2. Donc on peut peut-être parler un petit peu des projets. Esther parlait de son projet avec sa classe, donc qui s'appelle... Est-ce qu'Esther, tu peux rappeler le nom de ton projet? Rita, uma tampinha no fundo do oceano. Rita, un petit bouchon au fond de l'océan. Et moi j'ai beaucoup aimé ce conte. Gostei muito do conto, também porque é um pouco pegar o plástico que é sempre acusado como se fosse uma pequena pessoa, um personagem, a Rita, que tem um nome, e então tem uma pegada mais afetiva, e você começa com essa tampinha que tem um sorriso e que está longe de casa, está dentro da barriga de um peixe e tem várias peripécias. Sim, porque aí um pescador encontra ela, mas depois ela volta para o oceano, o que justamente acontece muito com o plástico. E depois chega, não sei se vocês que fizeram uma operação de limpeza da praia mesmo, porque então tem essa história que finalmente como a Rita consegue sair do oceano é com a classe de vocês que fazem uma limpeza da praia. E aí uma menina da escola guarda a Rita e vira uma exposição para sensibilizar sobre o uso de plástico. Só que não é só uma história, mas também tem todas as ilustrações. Talvez vocês podem descrever um pouco, porque então o plástico é presente também dentro das ilustrações. Bom, né, a gente optou pela forma coletiva de construir o conto, né? Então foram um grupo onde a Esther fez parte, né? Então a gente participou das oficinas que ajudaram muito, né? E a gente trabalhou com material reciclável para fazer o conto. A gente procurou com que as crianças dessem opinião, que as crianças alterassem, uma dando uma sugestão, né? E outra também. A gente deixou sempre ser de uma forma bem coletiva. E o projeto ele teve 2 etapas, que foi a discussão, né, a elaboração escrita e depois a ilustração, né? Como foi essa escolha de
desse tema, dessa história? Você lembra um pouco as etapas? Então as crianças mesmo, elas sugeriram, professora, como a gente consome, né, muito refrigerante, tudo, vamos falar das tampinhas, né, que a gente vê muito. Aí surgiu assim, a gente vê muitas tampinhas espalhadas aí e vamos começar assim, então tá, então vamos dar uma vida para essa tampinha. Aí surgiu o nome Rita, que foi a Esté que deu, né, o nome Rita, e começaram a fazer da tampinha uma personagem. E o fato das crianças mesmo fazerem a coleta do lixo, né, no Igarapé das Mulheres, que era a nossa realidade, lá é rio, né, não é oceano. Então as crianças mesmo fizeram essa coleta e tudo, e de lá transformaram numa obra de arte. Então isso ajudou muito para conscientizar eles, né, para fazer, porque a gente só aprende fazendo. Então eu achei assim que foi uma forma de conscientização muito eficaz, porque todos eles, a gente percebeu, né, que criaram uma consciência ecológica mais forte, né, eles já tinham uma noção, mas aí vivendo essa realidade foi muito bom. Foi muito bom para eles. E então agora essa Rita tem um espaço na escola, está aí? Por enquanto ela está na biblioteca, né? E a obra de arte também, na biblioteca, por enquanto. On va parler aussi de l'autre projet et puis après on pourra revenir. Alors donc vous, c'est les capybaras en plastique. Donc c'est un reportage dont vous allez pouvoir nous parler, où vous avez aussi, on a beaucoup d'informations dans ce reportage. Il y a le vice-recteur de l'université qui est océanologue, qui est interviewé. Donc vous avez appris beaucoup de choses en faisant ce reportage. Oui, le recteur interdit la commercialisation et distribution gratuite de jetables plastiques en le UFPE. Et c'est un intérêt important pourquoi l'interdiction, c'est une manière pour éviter l'arrivée de plastique dans la mer. Ah oui, c'est ça. C'est pour comment éviter l'arrivée des plastiques en mer, c'est à réduire la consommation de plastique. C'est la solution. C'est réduire le plastique. Pourquoi personne jeter le plastique en quelque part. N'importe où. Ah, oui, pour tout. Voilà, parce qu'au début, on a beaucoup d'informations sur à quel point le plastique est nocif, à quel point il pollue, qu'il met du temps à se dégrader. Et en fin de compte, c'est vrai qu'à la fin, on a toute une liste de solutions pour réduire sa consommation ou pour lutter contre cette pollution. Peut-être que vous pouvez nous rappeler quelques solutions qu'on voit dans le reportage. Oui, nous parlons que tu peux n'utiliser pas le paille plastique, tu peux utiliser ton sac écologique, tu peux réduire la consommation de plastique, tu peux faire quelque chose. Et alors comment, un peu derrière, en coulisses, comment s'est passée l'élaboration de ce projet, puisque ça a duré quelques mois, il y a eu, j'imagine, plusieurs tâtonnements, ça a dû être difficile de travailler en groupe dans un contexte en plus de pandémie, de faire des interviews. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ça, pour vous? Quand on parle d'un contexte de pandémie, on parle de cours en ligne. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec nous. Et nous avons commencé avec les photos. L'objectif des photos, c'était de sensibiliser les étudiants. Alors, c'était les eaux qui nous entourent. Et à partir des photos, des loin et des près, nous avons constaté la réalité qu'il y en avait. Et après les photos, on a eu plusieurs vidéos. Alors, nous avons regardé, je crois que 6 vidéos. La plupart des vidéos de la Fondation Terra Océan. Et à partir des vidéos, la thématique est entrée dans la salle de classe en ligne. Et nous avons beaucoup parlé pour comprendre d'abord la problématique, la situation et les problèmes du plastique, du microplastique qu'on ne connaissait pas très bien. Et bon, après tout cela, on a vu la décision de l'UFPE d'interdire la commercialisation de plastique dans les campus de l'UFPE. Et aussi les lois que nous avons dans l'État de Pernambouc pour interdire aussi la consommation de paille plastique. Oh oui,
À partir de 2022, ça sera interdit dans les bars, restaurants et tout cela. Bon, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'informations, d'accord, et les informations, à partir de ce qu'on parlait dans la salle des classes, à partir des vidéos, à partir des ateliers, des reportages, et tout cela, ils ont construit des compétences pour travailler, pour faire une réalité les informations dans leur vie. Et à partir de ça, il faut qu'Alice parle un peu. Le résultat de tout cela, bon, le résultat c'était la vidéo, mais pas seulement la vidéo qu'ils ont produite, mais aussi la conscience écologique qu'ils ont commencé à développer. Et c'est intéressant parce qu'il y a quand même elle et les autres élèves qui ont eu l'opportunité de dire qu'est-ce que ça a été faire partie de ce projet et comme ils voient maintenant la situation des plastiques e como eles pensam que eles vão desenvolver a consciência ecológica. E o que você aprendeu sobre... Então, aprenderam muitas coisas sobre a poluição, mas o que você vai lembrar mais, por exemplo, desse projeto? Que le plastique, c'est un problème très important pour la société. Et nous, la génération d'étudiants, peuvent changer de plastique, le monde. Annie, vous avez fait partie du jury donc, qui a examiné tous ces différents projets. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur ce que vous avez vu, ce qui vous a plu, ce qui vous a marqué le plus? Nós avaliamos total de 80 projetos, acredito, todos os eixos juntos. O primeiro eixo foi o mais jovem, foi com as crianças. E a gente pôde observar que eles se engajaram muito para fazer essas pesquisas, eles foram a campo, coletaram tampinhas, por exemplo, para levar essa consciência dentro da escola, para compartilhar com outras turmas também, aqueles que puderam participar presencialmente, né, dentro da escola. Mas na categoria 2, por exemplo, que tiveram entrevistas, a gente já começou a ver que tinha uma mistura entre presencial e a distância. Muitos fizeram entrevistas virtuais e eles entraram no clima, criaram cenas como se estivessem entrevistando pessoas que estavam jogando lixo na rua. Então, assim, a gente pode observar que eles criaram sim uma consciência real sobre o tema, né, de plástico, especialmente microplástico, que foi o tema principal do France Ecolab. E a gente também observou que eles levaram adiante, não somente dentro da escola, mas também falaram com os pais, com os parentes, comunicaram isso. Na categoria 3, a gente também viu bastante engajamento do pessoal mais jovem, mais velho, na verdade, onde eles fizeram entrevistas dentro da escola, onde eles fizeram filmes e criaram situações que geram reflexão sobre o tema, abordaram como que esse plástico ele chega no oceano, o que é que ele causa, os danos dele. Então foi bastante interessante observar todo o engajamento da turma, né, de todos eles que participaram. Alors Adriana, je me tourne vers vous donc, qui représentez le consulat. C'est vrai que quand on écoute les élèves et les professeurs sur ces projets, on se rend compte qu'ils se sont vraiment appropriés du thème de la pollution au plastique, au microplastique. Et ils ont tous donc travaillé sur leur territoire, mais surtout ils sont devenus, c'est ce que avaient l'air de dire les professeurs, des agents de sensibilisation en fait, pour ensuite partager leur expérience avec leur famille, avec leurs amis à l'intérieur de l'école pour trouver et parler des solutions pour lutter contre cette pollution. Finalement, c'était un des objectifs principaux du projet. Exactement. Alors, et par rapport à notre mission des coopérations et des diffusions de la langue française, et déjà il y avait un objectif très important qui était celui de faire que le français ne reste pas le gringo de l'école, c'est-à-dire pas une langue étrangère isolée, mais qu'elle participe de la vie scolaire, qu'elle participe avec l'ensemble de la communauté scolaire, qu'elle puisse faire participer et aussi les parents, les familles. Et justement, alors après, du côté de notre mission éducative, oui, c'est justement de créer une
des communautés scolaires éco-responsables, des citoyens qui vont eux-mêmes porter ce message de protection de l'environnement, de prise de conscience de cette problématique de la pollution des microplastiques et qu'ils soient porteurs de ce message auprès de leur communauté, de leur ville, de leur quartier, de leur école. Et c'était ça notre mission et nous avons réussi. Et nous, en éducation, nous parlons de pédagogie de projet. Et nous avons mené un projet scolaire tout au long de l'année où nous avons formé les professeurs, nous avons formé les élèves, nous avons formé une grande communauté éco-responsable au Brésil avec ces 3500 élèves et qui sont sur tout le territoire brésilien. La preuve, ici, nous avons les lauréats de ce projet. France Écola Brésil, en 2022, portera une autre thématique sûrement et il se veut un projet que année après année continue et avec cette mission d'éducation à la protection de l'environnement. Et là, nous sommes en plus connectés directement avec la COP26 depuis Glasgow et qui, voilà, et dont France Écolab suit de près aussi parce que voilà, nous accompagnons et nous sommes aussi en éducation porteurs de toute cette mission et de protection de la planète. Et d'ailleurs, donc aujourd'hui, vendredi 5 novembre, c'est le jour à la COP26 qui est dédié aux océans, où on parlera des océans. Et c'est pour ça justement que Tara est ici aujourd'hui et fait des conférences au Museu do Amanhã. Nous sommes samedi 6 novembre et ce soir à la Bibliomaison du consulat de France à Rio, il y a eu la remise des prix de la catégorie 3 du concours France Ecolab Brasil. Et nous sommes avec Nicole de Niterói. Eu sou Nicole, eu sou estudante do Liceu Brasil França, que fica em Niterói, no Morro do Preventório. O meu projeto ele surgiu de um dos ateliês que a gente teve com a pesquisadora Ana Justino, né? E em um momento a gente não sabia nem o que fazer, nem como fazer esse projeto. A gente entrou assim disposto a aprender mesmo sobre essas questões ambientais e foi um desafio para a gente. O meu grupo é composto por 12 pessoas, né? Nós estávamos bem otimistas com o projeto e quando surgiu, né, os nossos ateliês, a gente, em uma frase da pesquisadora, tivemos a ideia, passamos a ideia para os outros representantes do grupo e decidimos que esse seria o nosso tema. Então começamos a pesquisar e começamos a ver que não tinha nada sobre o assunto. Nada muito específico. A questão da respiração dos microplásticos ainda é muito desconhecida no âmbito humano, né? Tem muita pesquisa sobre os animais, né? Muitas pesquisas também sobre os danos que isso causa nos humanos, mas a gente não tem comprovações totais do quão ruim pode ser o microplástico no corpo humano. E aí começamos a pesquisar, vimos vários projetos de universidades e principalmente a USP, né, a Universidade de São Paulo, que tem uma pesquisa muito eficaz nesse âmbito. E a gente conseguiu desenvolver aí as nossas ideias, né? Não foi fácil, não foi nada fácil mesmo, porque a gente deu todas as cartas que a gente tinha. A gente não tinha certeza se seria aceito pelo júri, né? Nem se seria aceito como de fato um projeto, porque como ainda não tem muita comprovação científica sobre isso, então a gente apostou todas as cartas que a gente tinha, fizemos com excelência, com otimismo e muito felizes, entendeu? E hoje o resultado disso é gratificante. Foi o que eu disse. Ano passado a gente perdeu
né, o nosso intercâmbio, que a gente tinha sido selecionado, tinha passado por todo um preparo e foi de fato frustrante para nós, alunos. Então, quando a gente viu essa oportunidade de participar de um projeto, de conhecer novas pessoas no meio escolar, e muito além disso, né, a gente contou hoje com a presença da embaixadora da França no Brasil, é de fato uma presença ilustre que a gente não teria talvez outra oportunidade de estar. E aí estou muito orgulhosa do meu grupo, principalmente, dos meus professores que confiaram e capacitaram a gente para estar onde a gente está hoje. Então hoje à noite você recebeu o primeiro lugar. Como você se sente? Porque já na apresentação estava muito emocionada. Como se sente agora? É uma emoção muito grande, porque só a gente sabe como o ensino público brasileiro ele é sucateado. Então a gente estava competindo com escolas muito, muito boas, né? O Suíço Brasileiro é uma escola particular extremamente excelente em São Paulo, aqui no Rio. Então, de fato, a gente tendo na nossa categoria 2 pessoas de colégio público, né, brasileiro, representa muito. Eu fico extremamente feliz de ter essas meninas como minhas adversárias, não sei se posso falar assim. Foi de imenso prazer conhecê-las. Criamos uma amizade aqui. E eu me sinto muito feliz por ganhar esse prêmio, porque significa que realmente vale a pena investir e vale a pena resistir no ensino público brasileiro. E pesquisar e explorar sobre esse tema, descobrir novas coisas também também sensibilizou o seu grupo para as questões sobre meio ambiente, sobre poluição, sobre águas, rios. Sim, de fato, foi assim, uma mudança na nossa visão de mundo, né? A gente teve os ateliês e tivemos várias experiências, tanto com o Tahá, tanto com os pesquisadores que vieram até a gente para nos ensinar sobre o assunto. Não conhecíamos nada sobre o assunto. Foi, de fato, assim, uma surpresa negativa, mas que repensamos nossas atitudes atuais no dia a dia, como o uso de sacolas biodegradáveis, que pode ser uma questão, o uso de vestimentas adequadas, né, de fibras naturais, que ajuda muito o meio ambiente, e a gente nem conhecia esses tipos de atitudes, entendeu? Então, pode falar um pouco mais sobre o vídeo, o conteúdo do vídeo? Gravamos na praia de Charitas, em frente à nossa escola. Vimos inúmeros plásticos, tanto dentro do mar quanto na areia e ao redor, né, da praia, na calçada. E isso foi uma coisa que nos fez começar a observar o nosso dia a dia, como a quantidade de plásticos que a gente tem no nosso meio e a gente nem se atenta, virou uma coisa normal, né? Então, ao longo do nosso documentário, a gente falou um pouco sobre isso, fizemos uma pesquisa de campo sobre a quantidade de uso das sacolas plásticas nos mercados locais, né, próximo, né, na proximidade da nossa escola. E aí, no final, a gente quis uma frase de impacto, que foi exatamente a mesma frase que a pesquisadora usou. Nós respiramos microplásticos. E ao final do vídeo, nós trazemos uma conscientização, né, né, no caso, 2 ações possíveis para ajudar o meio ambiente sobre essa questão dos plásticos e microplásticos. Preferir vestimentas de algodão ou fibras naturais e jogar o lixo, o nosso plástico, no local adequado, na lixeira reciclável de plástico. Merci beaucoup, Nicole. Obrigada. Et nous sommes maintenant avec Louisa du projet Les Hippocampes du Minas Gerais qui a eu la 3e place ce soir.
Je m'appelle Luisa Batista, je suis 18 ans. Je vis en Viçosa et mon projet est les microplastiques dans les chaînes alimentaires, une chaîne de problèmes. Alors, vous pouvez nous raconter um petit peu en quoi consiste cette vidéo? Pode contar pouco para a gente o que conta esse vídeo e qual foi o processo de criação? O nosso vídeo, ele conta um pouco sobre como o microplástico ele atua na cadeia alimentar, com um foco muito importante no cavalo marinho, o Leipocampo, que dá o nome do nosso grupo como um todo. E a partir desse vídeo nós apresentamos, através da entrevista das nossas professoras, como que funciona todo esse processo e explicando a partir também da bioacumulação, que é a grande problemática que a gente também trabalha a partir da cadeia alimentar, onde a gente tenta explicar de uma forma mais didática, uma forma um pouco mais clara, os efeitos desse microplástico pela cadeia. A partir das perguntas, a gente vai chegando a essa conclusão e também, novamente, com foco no cavalo marinho, devido à questão de ser um animal bioindicador, um sentinela de toda essa situação. E talvez como surgiu a ideia de trabalhar sobre o cavalo marinho? Essa ideia ela surgiu a partir do primeiro vídeo que nos foi apresentado, o vídeo da Taha Ocean, Le Plastique Vagabond. Era sobre um cavalo marinho de plástico que vagava no oceano. E a gente simplesmente se encantou com esse cavalo marinho, com essa ideia do Leipocampo, porque é uma coisa bem diferente do português, porque o cavalo marinho aqui é uma coisa um pouco óbvia, né? Tipo, cavalo marinho. E a gente achou muito interessante toda essa questão. E a partir disso, a partir das nossas pesquisas, descobrindo essa questão também dele ser um bioindicador, um sentinela, e toda essa importância, a gente decidiu por usar esse nome, que a gente já tinha adotado carinhosamente, e trabalhar a partir disso, juntando também o que a gente tinha para poder trabalhar, a questão da biologia, que foi o foco que a gente acabou dando um pouco mais da pesquisa, o que a gente achou que seria melhor, assim, foi para esse lado. E através desse projeto, vocês se sentiram, já aprenderam, imagino, muitas coisas e se sentiram mais sensibilizados às questões do meio ambiente, das poluições aquáticas? Sim, especialmente porque a gente não mora no litoral, né? Então é uma coisa um pouco mais distante entre aspas, né, do nosso mundo, assim, da nossa bolha. E a partir desse projeto a gente conheceu um pouco sobre essa questão do microplástico, a gente se assustou inclusive com alguns dados que nos fomos apresentados e a partir disso que realmente criou um senso assim, de responsabilidade, de querer saber mais, de querer pesquisar, de querer divulgar isso como um todo para tentar mudar isso, fazer o que a gente puder para ajudar isso. Essa responsabilidade realmente foi em todo mundo, até mesmo quem real não tinha muito contato com questão de praia, mar, etc. Foi uma préoccupation muito grande que a gente teve. Nous sommes maintenant avec Victoria du projet Il y a le feu au lac. Bonsoir, je m'appelle Victoria, j'ai 18 ans et j'habite à São Paulo. J'étudie dans l'école suisse brésilienne de São Paulo. Et maintenant sur le projet, je vais parler en português. É um projeto cujo objetivo é conscientizar a audiência através das imagens que a gente fez, bem chocantes, e através da trilha sonora. A nossa trilha sonora é equivalente ao ritmo cardíaco, então esse era o nosso objetivo, né? Falar que o planeta está morrendo e que no final do vídeo o planeta morre por causa da destruição ao meio ambiente. Então era esse nosso objetivo, chocar com as imagens. E o que eu acho muito interessante do nosso projeto também é que a gente utilizou a garrafa de plástico de uma maneira muito criativa. A gente fez várias transições, porque a gente estava de quarentena, a gente não podia sair. Então é basicamente isso. Eu amei fazer o projeto, foi muito legal, foi muito divertido. E é basicamente isso. O que você aprendeu desse projeto? Olha, vou ser bem sincera, eu aprendi, claro que eu aprendi sobre o meio ambiente, mas eu aprendi muito sobre a união do nosso grupo. Eu gostei muito, assim, de ver que
quando a gente se juntou para ter as ideias, a gente teve ideias muito distintas. E a gente chegou num objetivo, a gente fez esse objetivo acontecer. E aí que eu percebi que não dá para fazer nada sozinho. Então, a gente vai precisar daquilo para sempre, a gente vai precisar de união. Se a gente quiser fazer a diferença, se a gente quiser mudar alguma coisa nesse mundo, vai ter que ser junto. As iniciativas podem partir separadamente, mas o que vai mudar o mundo é a união. O que vai fazer com que a gente salve os oceanos de plástico é a união, é se todo mundo cooperar. Então, o que eu aprendi mais nesse projeto foi sobre união. E vocês agora são pessoas que podem também sensibilizar o resto das pessoas, dos jovens, das famílias de vocês, amigos, e também você falou no seu discurso, dentro mesmo da escola do Liceu Suíço Brasileiro. Sim, agora eu acho que esse foi o primeiro projeto grande que a escola se colocou para a gente conscientizar, na verdade, a escola. Então, começou com a gente, que é do último ano, e o nosso objetivo é passar para as gerações, né, menores e para os outros anos, que são abaixo da gente. E é basicamente isso, a gente tem que conscientizar eles, a gente tem que conscientizar os pequenos, porque é pela educação, né? Eu creio que é pela educação. Não tem como você falar para uma criança parar de usar canudo plástico sem ela entender por que ela não pode usar o canudo plástico. Então é pela educação ambiental, social, econômica, enfim. É política também, né? Eu só queria falar mesmo pra gente chegar forte nas escolas, principalmente com a educação ambiental. E eu também acho que eu sou totalmente a favor das pessoas fazerem individualmente a sua parte. Eu parar de usar plástico, parar de usar canudo, parar de usar saco plástico. Mas eu acho que a gente não vai conseguir tanta diferença assim. A gente tem que fazer legislação e fiscalização nas grandes empresas. A gente tem que pressionar as multinacionais, as transnacionais, porque elas que produzem essa quantidade de lixo absurda e elas não se responsabilizam por isso. Então eu acho isso um absurdo e eu acho que além de educar as nossas crianças, a gente tem que ir em cima das grandes empresas que produzem essa quantidade de lixo inimaginável e que não se responsabilizam por isso. Então, eu acho que é basicamente isso. Merci beaucoup, obrigada. Merci.